Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Brasil mais velho. O país está preparado para a nova realidade de uma população maior de idosos? Assédio sexual. Rio Grande do Sul debate formas de combater a prática nas instituições de segurança pública do Estado. 100 anos de Fernando Sabino. Conheça o lado cineasta deste grande escritor. Imagens de filme antigo. Homem observando o mar e ondas colidindo em rochas. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. O percentual de idosos aumentou no Brasil. De acordo com o IBGE, 15% dos brasileiros têm hoje mais de 60 anos de idade. E esse índice tende a crescer. Andréa Alves. O fato é que a pessoa idosa tem necessidades diferentes das necessidades dos jovens. E a dúvida é: nossas cidades estão preparadas? Você vai ver agora a primeira de uma série de reportagens que a TV Câmara de Jacareí fez para descobrir como essa cidade paulista está fazendo para enfrentar a nova realidade. A maior dificuldade TV Câmara Jacareí. A gente fica na fila muito tempo, né, precisando de exames. Falta de remédio de alto custo é uma dificuldade muito grande, às vezes não encontra. Até remédio mais barato a gente às vezes não tem encontrado. O que eu noto é que quando a gente necessita usar as calçadas, são muito inadequadas. A acessibilidade que não temos, a parte do equilíbrio, quando nós somos idosos, a gente vai ter esse problema de equilíbrio e a nossa cidade e a maioria das cidades do nosso país não tem acessibilidade e mobilidade para os idosos. A falta de reais políticas públicas em favor da pessoa idosa. Conforme dados do Cibele Instituto Brasileiro Sugano, de repórter. Geografia e Estatística, o IBGE, hoje a população idosa do Brasil corresponde a 15%. Mas, em 2050, esse número se tornará 30%. Ou seja, irá dobrar em cerca de 27 anos. Animação com idosos, criança e cachorro. Jornada 60 mais. A TV Câmara começa agora. Acesse pelo QR Code a série Jornada 60 mais. Questões como saúde, direitos, sexualidade, mobilidade, mercado de trabalho, entre outras, serão abordadas e centradas aqui, na cidade de Jacareí. Por pessoa idosa, considera-se aquela com 60 anos ou mais. As causas para esse aumento da população idosa são basicamente 3. Melhoria na qualidade de vida devido à ampliação da rede de saneamento básico e água potável. Avanços na medicina e diminuição nas taxas de fecundidade e mortalidade. Eu uso o SUS. A gente quer fazer uma consulta? Fila de espera. Sim, eu sou usuária do SUS. Inclusive, um cunhado meu que era do SUS, ele teve um acidente. Ele tinha convênio, não conseguiu usar porque estava em outra cidade. Então, o SUS ele é importante em todas as cidades, todas, né, aqui a nível de Brasil. Para entender melhor esse assunto, vamos a alguns números. A população idosa brasileira é composta majoritariamente por mulheres. 80% da população idosa faz uso do Sistema Único de Saúde, o SUS. E idosos têm seus direitos assegurados pela Constituição Federal 10.741 de 2003, ou seja, o Estatuto da Pessoa Idosa. Mas, e Jacareí? Como se encontra a população idosa da cidade? Da população de Jacareí, Vânia Coelho, programa 60 mais saudável. São pessoas idosas, com uma grande parcela de mulheres, mais de 54% de mulheres e 44% e mais alguma coisa de homens. Tendo em vista que até 2050 a população idosa irá dobrar no país, o que pensam os gestores públicos?
estarão levando em conta as novas demandas da sociedade que se formam a partir dessa nova pirâmide etária? Jacareí já está Sâmia com 16%. Feitosa, programa Cidade então, Saudável. Podemos dizer que a taxa da população idosa no município já é superior à média nacional. Diante desse dado, a gestão municipal se preocupou, porque é uma política pública urgente. Já estamos, como um todo, atrasados, porque política pública não se faz da noite para o dia. Todas as ações são de longo prazo. Então, em função desse diagnóstico do município, foi solicitado por parte da gestão municipal, que é por meio do Cidade Saudável, que é um comitê intersetorial, nós elaborássemos todo um projeto com foco na população acima de 60 anos de idade. Baseado nessa demanda, fizemos um diagnóstico, desenvolvemos todo um estudo, convidando pessoas conhecedoras do assunto em relação a pessoas acima de 60 anos de idade e ver o que o município deveria fazer. Assédio sexual nas instituições de segurança pública do Rio Grande do Sul e estado de emergência em Tartarugalzinho, Amapá. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amapá. A Assembleia Legislativa do Amapá reconheceu a situação de emergência em Tartarugalzinho, que enfrenta uma série de problemas Imagens, causados Casa pela Filme estiagem Produções. e pelas queimadas. O pedido foi feito pelo prefeito Bruno Mineiro para que o Executivo Municipal possa buscar ajuda para garantir assistência às famílias da região. Bruno Mineiro, União, prefeito de Tartarugalzinho. Com apoio do governo federal, com reconhecimento que hoje a Defesa Civil Nacional já também nos passou, o ministro Valdir já me encaminhou o decreto já publicado no Diário Oficial da União. Então agora é esperar esses benefícios que devem estar chegando nos próximos dias e já passar para a comunidade. A presidente da Assembleia, deputada Aline Serrão, reafirmou o compromisso Imagens, do poder Carlos legislativo Alcântara. com as demandas da população, com atenção especial às mais urgentes, como é o caso de Tartarugalzinho. Nós entendemos que a vida Deputada das pessoas estadual Aline Serrão, União, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. A nossa parcela de contribuição para cada município do estado do Amapá, e assim o fizemos. Aprovamos esse decreto de emergência e já aí sinalizamos ao prefeito Bruno também toda a disponibilidade do nosso trabalho à disposição para melhorar e também diminuir o sofrimento das pessoas que estão passando por esse grave momento nessa região dos lagos aqui do estado do Amapá. Os governos federal e estadual também reconheceram a situação de emergência no município e anunciaram ações para atender a população local. Rio Grande do Sul. O assédio sexual nas instituições de segurança pública do Rio Grande do Sul Assembleia Rio Grande do Sul. Audiência pública da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização Reportagem, do Estado. Luciane Fagundes. Foi proposto pelo deputado Jefferson Fernandes, que foi o relator da subcomissão criada em maio deste ano para tratar do assunto. Conforme o parlamentar, as denúncias que chegaram ao órgão técnico foram encaminhadas ao Ministério Público. Uma das principais iniciativas deputado estadual Jefferson Fernandes, PT, relator da subcomissão. Sobre os casos significativos, em bom volume, sem solução, de assédio sexual, tanto na Brigada Militar, quanto na Polícia Civil e na Polícia Penal. Porque o Ministério Público, tanto estadual quanto militar, eles são órgãos responsáveis para fiscalizar as polícias. O relatório produzido pela subcomissão recomenda, entre outras ações, reforço ao programa Anjos, com o propósito de detectar se o assédio está entre as causas de suicídio de agentes de segurança e a divulgação das medidas adotadas pelo Ministério Público em relação às denúncias. Também propõe que o Tribunal de Contas crie mecanismos de aferição da qualidade de vida dos policiais e de combate ao assédio sexual no interior das instituições. Além disso, recomenda que o governo publique o número de denúncias recebidas e as providências adotadas, além de instituir uma política de atenção à saúde mental dos servidores da segurança pública. De outra parte, nós estamos propondo que tenha uma ouvidoria independente para acolher as vítimas de violência dessa natureza. Também queremos, além de outras medidas, que seja feita uma pesquisa dentre os membros da corporação para perceber a chamada pesquisa de vitimização, para perceber o nível, a dimensão que isso se dá.
Protegido pelo silêncio e pela crença na impunidade, o assédio sexual é subnotificado. Isso porque as vítimas, muitas vezes, não confiam nos mecanismos institucionais, temem represálias e, em muitas ocasiões, são transformadas em culpadas. Os casos trazidos são bastante graves, mudam por inteiro a vida da pessoa. Em geral, são mulheres que ficam traumatizadas, não conseguem prestar um bom serviço para a sociedade, porque sequer elas estão sendo respeitadas na sua dignidade, e as instituições, infelizmente, não têm sido capazes sequer de receber as vítimas, muito pior, de analisar os casos e condenar os culpados. A audiência contou com a presença de representantes de todas as instituições da área da segurança pública. As autoridades reconheceram a existência de assédio moral e sexual e apresentaram os mecanismos que utilizam para prevenir e combater o fenômeno. A superintendente adjunta da SUSEP, Deise Vergara, informou que a instituição constituiu um serviço de acolhimento específico e um grupo de trabalho que discute como devem ser os encaminhamentos das denúncias. São temas que a gente precisa ainda Deise Vergara, Superintendência de Serviços Penitenciários, SUSEP. Em todas as instituições, né? E trazer um acolhimento, né, para as pessoas que vivenciam. E não me refiro nem só ao assédio sexual, né? Aos outros tipos de violências vividos por mulheres, porque na verdade, na grande maioria das vezes, as pessoas que acabam sendo vítimas são as mulheres. Para a delegada Melina Correia, o tema do assédio sexual deve ser objeto de diálogo permanente nas corporações. Para ela, o problema é grave, pois afeta a produtividade e a saúde física e mental das mulheres. Começar a conversar sobre isso, eu acho que é o primeiro grande passo, ainda mais numa época em que a gente está tratando da violência e seus novos paradigmas, digamos assim, né? E eu acredito que muitas pessoas, os homens, pelo que eu vejo de colegas, delegados, agentes, enfim, muitas vezes eles não entendem que eles estão praticando uma violência. Melina Correia, então, por isso eu delegada. acho a importância do debate, a importância de estarmos todos juntos aqui e várias instituições afinadas conversando sobre isso. O representante da ouvidoria da Brigada Militar, Major Roers, afirmou que os casos de assédio sexual na corporação são punidos exemplarmente. Ele defendeu a criação de um ambiente que dê voz às mulheres e encoraje as denúncias. Já o subprocurador-geral de Justiça, Luciano Vaccaro, disse que o Ministério Público está de portas abertas para acolher as sugestões apontadas pela subcomissão que estudou o assunto. Como assédio sexual é um Luciano Vaccaro, subprocurador-geral de Justiça. Nós estamos também à disposição de todas as vítimas desses crimes para, nesse diálogo, nessa integração, interação, podermos assistir da melhor forma possível a seus direitos. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. O posicionamento do Ministério da Saúde em relação ao aborto e às drogas foi o foco de algumas das perguntas feitas pelos senadores à ministra Nízia Trindade durante uma reunião conjunta das comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos do Senado. 30 minutos e Nízia Trindade fez um raio-x da gestão dela no Ministério da Saúde. Este ano, um orçamento com mais 30 bilhões de reais. Reportagem Fábio Henrique Guimarães. 41 bilhões de acréscimo. Os gastos do SUS representam cerca de 10% do PIB. E entre as tantas prioridades, a atenção primária, a expansão da saúde digital, as 13 mil novas vagas do programa Mais Médicos e a farmácia popular, hoje vinculada ao Bolsa Família. E a ministra destacou a ciência e a vacinação. Que todos nos unamos. Nízia Trindade, ministra da Saúde. Pela vacinação, que o Brasil possa recuperar as suas coberturas vacinais. Para isso, estamos fazendo um trabalho in loco, junto a cada estado, a cada município. A nossa gestão no Ministério da Saúde deve ser uma retomada da valorização da evidência científica como guia para as ações de saúde. Por isso, dizemos, a ciência voltou, mas ela voltou no Ministério da Saúde com um compromisso de avanços no Sistema Único de Saúde para a garantia da vida e da saúde da nossa população.
A polêmica veio com as perguntas sobre o posicionamento do Ministério sobre drogas e aborto. Uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde, trata do assunto. Como que a senhora, sendo uma ministra do presidente Lula... Senador Jorge Seife, PL Santa Catarina. Vai totalmente contra aos compromissos do então candidato Lula ao público brasileiro. Uma resolução não está acima da lei. Senador Magno Malta, PL Espírito Santo. Não está acima da lei e não está acima do legislativo. O Ministério cumpre o que designa o Legislativo. A resolução em tela foi uma resolução da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Não é um documento do Ministério da Saúde. Conforme eu disse, nosso governo respeita a participação social, o diálogo com o contraditório, com as várias posições. No que diz respeito a aborto e à política de drogas, seguimos a legislação, reiteramos as palavras do presidente da República, que essas matérias devem ser discutidas pelo Poder Legislativo, mas, ao mesmo tempo, como responsáveis pela saúde pública, vemos como nosso papel o atendimento, o cuidado com as pessoas na ótica da saúde. E boa notícia para Roraima, o estado vai ganhar o seu hospital de radioterapia. Todas as mulheres que Senador Dr. Irã, PP Roraima, precisam de radioterapia, elas ficam numa interminável fila do SUS para irem tratar em outros lugares do país, e nessa fila nós condenamos muitas mulheres no meu estado à morte. Senador, acho que vou lhe dar uma boa notícia, porque nós fizemos a licitação mês passado dessa obra, que estava parada, como o senhor disse, então, pelo menos desde a gestão do ex-ministro Mandetta, pelo seu relato, essa licitação aconteceu há um mês e nós estamos em fase final de análise de documentação para a contratação dessa obra. Saúde e educação e saúde mental, temas que preocupam. Trazer o Ministério da Senadora Saúde Tereza para Leitão, a Comissão de PT Assuntos Pernambuco. Sociais e para a Comissão de Direitos Humanos também comunica. Comunica muito o que a gente quer. A gente quer uma saúde comprometida com a inserção social, a gente quer uma saúde comprometida com os direitos humanos. Foram 90 milhões destinados ao programa Saúde na Escola, que volta fortalecido. Ele estava totalmente esvaziado de recursos e também com conteúdo muito restrito. Nós criamos o Departamento de Saúde Mental e também para as ações em relação a álcool e outras drogas, cumprindo assim o que é a missão do Ministério da Saúde no que se refere à saúde mental. Os novos representantes da sociedade civil tomaram posse no Conselho de Comunicação Social aqui da Câmara dos Deputados para um mandato de 2 anos. O colegiado foi reativado agora em 2023, após uma pausa decorrente da pandemia. Na pauta para os próximos anos, a expansão e a modernização da rede legislativa de rádio e TV. O Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara, vinculado à presidência da Casa, se reuniu para dar posse aos 4 representantes da sociedade civil que farão parte do órgão. Frederico Criado Sokolovski. Em 2019, o Conselho é responsável pela interlocução entre o Legislativo Federal e a população brasileira, e também é composto por 5 deputados federais e 2 servidores da Câmara. Foi a primeira reunião do colegiado com todos os integrantes. Aline Braga é jornalista da Assembleia Legislativa de Sergipe e uma das representantes da sociedade civil organizada no órgão. É muitíssimo importante. Aline Braga, não só jornalista. A posse nossa hoje no Conselho, mas a própria reativação do Conselho, para o seu funcionamento, para que a sociedade civil também possa ter esse meio de participação, que não vai ficar restrito, obviamente, só à Câmara dos Deputados, porque o que pode ser conversado aqui, dialogado, colocado enquanto recomendação ou legislação, também pode ser replicado, por exemplo, em outras casas legislativas. Então, a posse hoje, e a volta do andamento do Conselho, eu considero bastante importante em termos até de democracia através da comunicação. Também é papel do Conselho de Comunicação zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas notícias publicadas no portal da internet e nas contas da Câmara nas redes sociais.
Gustavo Firenze, outro representante da sociedade civil no órgão, afirmou que é preciso oferecer ao cidadão, acima de tudo, informações precisas sobre os temas em debate no parlamento brasileiro. Quando a gente Gustavo Firenze, jornalista. E o papel da comunicação, o que tu estás fazendo aqui neste momento não deixa de ser transparência pública e o cumprimento do dever com o cidadão, que é levar justamente a informação da forma mais clara, precisa e, repetindo mais uma vez, transparente. A deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, é a presidente do colegiado. Ela afirmou na reunião que o desafio do Conselho para os próximos anos é o debate sobre a participação da TV Câmara na transição para a TV 3.0, novo modelo tecnológico interativo, e a expansão da rede legislativa de rádio e TV. Essa modernização... Deputada federal Anne Ortiz, Cidadania Rio Grande do Sul, presidente do Conselho de Comunicação da Câmara. Também tem que passar aí as transformações que o mundo vem vivendo, que nos exigem, né, também essa atualização. Então acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana aqui, estamos todos com uma grande expectativa. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Quando eu era menino, me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Se me perguntassem hoje, eu diria que quando crescer, eu quero ser menino. A frase é do escritor mineiro Fernando Sabino, que estaria completando 100 anos agora em 2023. Em comemoração ao centenário, a TV da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal exibe uma série de documentários dirigidos por Sabino, retratando outros gigantes da literatura nacional. Veja nessa reportagem um pouco do lado cineasta desse grande artista. TV Câmara Distrital. Imagem antiga de filme. Centenário de Fernando Sabino, o lado cineasta do grande escritor. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. Este filme, de 1972, retrata a intimidade de Carlos Drummond de Andrade em situações banais do cotidiano. Em pouco mais de 9 minutos, surgem cenas em que o poeta mineiro fala de suas origens, toma café na padaria, segue de ônibus para o trabalho e brinca de se esconder nas pilastras do antigo prédio do Ministério da Educação, onde era servidor. As imagens são parte do documentário O Fazendeiro do Ar, título que também dá nome ao livro de Drummond, com versos que abordam a vida e o sentido das coisas. A família era de fazendeiros, mas quando eu nasci, meus pais já se haviam mudado para a cidade. Era uma pequena cidade do interior, onde minha família tinha uma certa importância social. Atrás da câmera que capta Elis Regina Araújo, repórter. Poeta, uma surpresa. O olhar atento e afetuoso que dirige o filme é de outro escritor, o cronista Fernando Sabino. As imagens compõem uma coletânea de 10 curtas-metragens que retratam nomes importantes da literatura brasileira. Nos documentários históricos, o escritor mineiro mostra o lado cineasta, pouco conhecido da maioria da população. Imagens antigas de filme. Pessoas caminhando na terra. Mulher com lenço na cabeça e ruas de cidade. Então, o Sabino pode ser considerado... Dangley de Castro, professor do Instituto de Letras da UNB. E por isso, talvez, a sua importância na literatura brasileira. Ele vai realizar uma leitura muito... de mosaico da nossa cultura e problematizar temas, né, ligados à repressão e ainda às liberdades individuais em seu tempo. É um autor muito diversificado também, né? Então ele não fica preso apenas à academia ou uma linguagem literária mais erudita. Ele vai dialogar com essas classes através de diferentes manifestações, né? O próprio teatro, as incursões no cinema, a maneira como ele vai lidar com a realidade que está à sua volta, né? A série de documentários está em exibição na TV Câmara Distrital. A emissora firmou uma parceria com o Instituto Fernando Sabino, que doou o acervo. A mostra de filmes se junta às homenagens pelo centenário do escritor, nascido no dia 12 de outubro de 1923. Quero agradecer à TV Câmara Distrital,
esta linda homenagem está prestando ao centenário do meu pai, o escritor Fernando Sabino, em nome da família. Bernardo Sabino, presidente do Instituto Fernando Sabino. Por essa exibição agora, através do meu pai, levando a literatura na grade de programação. Além de Carlos Drummond de Andrade, os documentários de cerca de 10 minutos retratam escritores como Jorge Amado. Um escritor ao lado do pobre contra o rico, ao lado do futuro contra o passado, ao lado da liberdade contra a opressão. Érico Veríssimo. Viagens às leituras, às releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga. E Guimarães Rosa. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Diversas imagens dos escritores citados anteriormente. Direção: Fernando Sabino. Foto de Sabino em frente a uma máquina de escrever. Grande obra de Fernando Sabino, hein? Muito bacana essa reportagem. Bom, e o Parlamento Brasil vai ficando por aqui. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos visitantes da semana? Eles são algumas das mais de 3.000 pessoas que vêm ao Congresso Nacional todas as semanas. Vamos ver o que eles têm a dizer? E olha, antes disso, eu quero te lembrar que todo o conteúdo da TV Senado senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil ou pelo YouTube. youtube.com/TV Senado. Como eu sou professor... João Rodrigues de Souza, professor, Araputanga, Mato Grosso. Porque quando a gente estuda lá a terceira série das iniciais, a gente aprende que o Brasil é regido por 3 poderes, que eu aprendi a respeitar e valorizar e vejo a necessidade desses 3 poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, viemos aqui para conhecer e admirar esse poder legislativo que às vezes chamam de Casa de Leis, que eu admiro muito. Temos avançado muito em legislação de saúde, né? Roque Salvan, gestor de saúde, Morro da Fumaça, Santa Catarina. Melhorar o destino de recurso para os nossos municípios, principalmente na atenção básica, média e alta complexidade, porque os municípios estão arcando com muitos serviços de alta complexidade, que é atribuição do Estado e da União. Vim conhecer Brasília pela primeira vez, porque eu acho que aqui é o berço da democracia. Carla Missurino, advogada, Araraquara, São Paulo. Regem as penas, as punições, o controle da sociedade, da democracia e a legislação penal, principalmente para controlar a violência, principalmente a violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos. E é isso que eu vim buscar aqui, conhecimento. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2023.